Tudo bom, pessoal? Com mais um episódio aí do nosso Judicast, né? Com certeza hoje é um dia de felicidade, porque eu fiz um convite para uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu admiro, vejo ela como exemplo da advocacia criminal, né? Hoje nós vamos conversar sobre o tema a parte da execução penal. E para isso nós convidamos a querida, e estou muito feliz dela ter aceito o nosso convite, e peço para vocês continuarem nos seguindo, ou começarem a nos seguir no Judicast, canal de YouTube e Instagram. Tudo bom, doutora Aline? Como é que vai? Estou muito feliz de você estar aqui conosco. É uma honra maravilhosa. E tudo bem? Tudo bem, doutor. A honra é toda minha. Para mim foi um prazer. Já tinha acompanhado alguns vídeos aqui do podcast na internet. E hoje estar aqui com o doutor, para mim, é uma honra. Nossa, a honra é minha, viu, doutora? Sem sombra de dúvidas. Doutora, quando você... Lá atrás, né? Vamos voltar um pouquinho, né? Não vamos falar de tempo, nada, porque... né? Eu sei que a doutora tem uma experiência muito longa. Desde a época da faculdade até os dias atuais, faz uma síntese da tua carreira jurídica, tua paixão pelo direito criminal, né? O teu escritório, eu sei que hoje tem um escritório grande, multifacetado, multidisciplinar, viu, gente? Ela é criminalista, o foco dela é criminal, mas o escritório dela atende a todas as diversas áreas do direito. Eu visitei, fiquei impressionado ali com os profissionais. Conta a tua história, doutora, para nós. Sim, doutor. Doutor, durante a faculdade eu nunca almejei ser advogada porque para mim parecia um sonho muito distante, né? Muito distante da realidade de onde eu vim. Família totalmente simples, né? De origem simples. E, de repente, chegou no último ano da faculdade, surgiu ali, né, aquela ansiedade que eu acredito que a maioria dos estudantes de direito passam, que é de prestar o exame da ordem, estudar para o exame da ordem. Acabou que estudei, me esforcei para o exame da ordem, passei. E aí, a partir do momento que passei, né, e tive ali a OAB, né, a aprovação da OAB e tudo certo para fazer o juramento, aí sim começou a nascer a vontade de fato, trabalhar na área criminal, que era, né, a área com a qual eu mais me identificava. Talvez até mesmo pelo núcleo social em que eu me encontrava, a dificuldade que eu via das pessoas com quem eu me relacionava naquela época. Eu acredito que foi isso que me trouxe de fato, para a esfera criminal. Iniciei, então, de forma autônoma, tive ali no início da minha carreira a ajuda de conselhos e orientações de profissionais que eu admiro muito, profissionais, né, de grande excelência, que, de certa forma, foram me dando um norte, me dando uma base ali inicial, para que eu começasse, né, a ter ali, embora não tivesse experiência, porque eu não fiz estágio, durante os 5 anos da faculdade de Direito eu nunca fiz estágio, né, não trabalhei em nenhum outro escritório de advocacia que não fosse o meu próprio, né? Então comecei de forma autônoma e isso foi abrindo portas e graças a Deus fomos crescendo e a equipe que então começou comigo começou a se multiplicar com profissionais de grande excelência até que nós chegássemos hoje onde estamos, graças a Deus. Eu só tenho a parabenizar, viu? E parabéns, eu indico, eu sou criminalista também, viu, gente? Mas assim, o network, né, tem trabalho para todos, não é briga, a gente somos todos colegas, né, doutora? É verdade. Doutora, vamos começar nosso tema maravilhoso, que é a execução penal, né, que nos gera muita polêmica, muitas dúvidas, e você é a pessoa perfeita aqui. A execução penal em si, o juiz de execução penal, né, ele vai cuidar de pessoas que estão com a liberdade restrita, né, penas restritas de liberdade ou alguma pena restritiva de direitos, correto? Perfeito. Existe o regime aberto, semiaberto, regime fechado. Explique quando é restritivo de direito, quando é restritivo de liberdade, e no caso da liberdade, os aspectos do regime aberto, fechado, semiaberto. Perfeito, doutor, excelente pergunta. Na execução penal, né, então a execução penal nada mais é do que uma fase do processo penal em que uma pessoa que recebeu uma sentença condenatória, seja ela uma sentença definitiva ou até mesmo uma sentença que já impôs uma pena provisória a ser cumprido, essa pessoa então ela vai iniciar o cumprimento dessa pena. E essa pena ela pode ser tanto uma pena inicial em regime fechado, que seria um regime mais severo, em que a pessoa vai se encontrar numa penitenciária, né, via de regra, ou em algumas cidades ou comarcas onde não existem penitenciárias, em cadeias públicas, mas elas vão estar ali em regimes fechados. E, posteriormente, né, de acordo com o cumprimento da fração daquela pena, essa pessoa ela vai
progredir de regime. Ela vai passar, então, para regimes mais brandos. Também, né, não podemos deixar de lembrar, como o doutor mesmo mencionou, assim como tem pessoas que são condenadas em regime fechado, existem aquelas que, em razão da quantidade de pena e também dos aspectos pessoais, como a primariedade, por exemplo, podem vir já desde o início a ser condenadas em regime semiaberto e já iniciar a sua pena em cumprimento o seu cumprimento de pena em regime semiaberto, ou mesmo no regime aberto, ou ainda com restritivas de direito, como o doutor também mencionou, que seria, ao contrário do cumprimento de pena em um estabelecimento prisional, seriam aquelas pessoas que são condenadas ou a prestar um serviço à comunidade, ou então a pagar uma pena pecuniária, que também são modalidades dentro da execução penal. Perfeito, doutor. Eu vejo isso muito em acordos, né? De acordo com a persecução penal, suspensão condicional, né? Isso. O acordo de não persecução penal, na verdade, ele seria um instituto despenalizador, seria uma forma de a pessoa fazer o acordo para ela nem responder o processo. Na execução penal, de fato, a gente já está falando daquelas pessoas que já responderam o processo, foram condenadas e, ao final, receberam uma sentença a ser executada. Entendi, verdade. Está na fase cognitiva. Então, vamos lá diretamente. Qual é a finalidade da execução penal? Acho que tem a ver com isso que você acabou de dizer, né? Perfeito, doutor. Fase, né? Isso. Na execução penal, existe-se ali a fiscalização do cumprimento de pena, né? Saber se o apenado ele está cumprindo a pena dele de forma adequada, conforme estabelecido pela lei. E também, né, tem-se como objetivo, muito embora que no Brasil, infelizmente, a gente observa uma defasagem nesse ponto, mas também se tem como objetivo a ressocialização do apenado. Certo. Tem uma pergunta aqui do seu roteiro, né, que eu vou fazer agora, da remissão. O que seria remissão de pena? Mas surgiu uma dúvida minha. Qual a diferença? Me explica remissão e o que é detração? São duas coisas parecidas, porém diferentes. Pergunta do doutor muito boa, porque muitas pessoas confundem isso mesmo. Eu sou um que confundia e confundo ainda. Isso. Vamos falar então primeiro da remissão. A remissão de pena seria uma forma de diminuir a pena, perdoar parte da pena daquela pessoa que trabalhou ou estudou dentro do estabelecimento prisional ou durante o cumprimento de pena. Então, por exemplo, a pessoa às vezes está presa em uma penitenciária e dentro daquela penitenciária ela está realizando alguma atividade laborativa ou mesmo realizando a atividade de artesanato, e isso vai permitir com que a cada 3 dias que essa pessoa trabalhe, 1 dia de pena seja diminuído. É importante, inclusive, trazer aqui esclarecimento para aquelas pessoas, por exemplo, que estão condenadas, não estão em nenhuma unidade prisional, mas estão cumprindo pena de monitoração eletrônica, que a gente, né, costuma ver muito isso no semi-aberto harmonizado, e essas pessoas, elas trabalham em empregos particulares e elas também têm direito à remissão de pena. Muitas delas não sabem e acabam não trazendo para o juiz a informação, não trazendo para o juiz seus atestados de trabalho ou cartão ponto, mas é um direito das pessoas que, quando elas trazem, o juiz ele vai sim conceder ali aquela remissão a cada 3 dias de trabalho. Só que não é só pelo trabalho, também a gente tem a remissão pelo estudo, que seriam a cada 12 horas de estudo, o apenado ele teria direito a um perdão, né, de 1 dia, por isso remissão, então perdão de 1 dia de pena. E também pela leitura. A cada leitura realizada, né, a cada livro que a pessoa ler e fazer ali um resumo, também diminui-se ali 4 dias de pena daquela pessoa, 4 dias de remissão. Isso falando sobre remissão de pena, então que seria o perdão da pena através do trabalho e do estudo e da leitura. Mas nós também, né, é importante também nós falarmos a respeito da detração e fazer essa diferença, que foi o que o doutor acabou de perguntar. Exatamente. Então a detração, diferentemente da remissão, seria abater da pena do condenado, falando de uma forma, né, simplória, né, para que aqui nossos espectadores consigam entender isso sem nenhum tipo de juridiquês, né? Então seria a forma de tirar ali, diminuir, abater da pena daquela pessoa o período que essa pessoa ficou em prisão preventiva, por exemplo, ou em monitoração eletrônica enquanto respondia a pena e ainda não tinha uma condenação. E também, muito importante, que pouca gente sabe, o período em que a pessoa teve recolhimento domiciliar noturno. Sabia que poucas pessoas sabem disso, doutor? Eu não sabia, doutora. Por exemplo, a pessoa ou foi presa ali em flagrante, ou mesmo em prisão preventiva, ou estava em prisão preventiva em algum momento, e o juiz concede a liberdade provisória e fala, olha, deverá se recolher no período noturno das 22 às 6 horas da manhã. É muito comum os juízes colocarem esse tipo de cautelar, que seria de direito, essa restrição de liberdade.
é o período que a pessoa teve que se recolher. Muitas das vezes não é fiscalizado. Mas conta como detração? De conta como detração. Tornozeleira também dia... E mesmo sem tornozeleira. O período que a pessoa se recolheu em casa. De tornozeleira conta, mas sem tornozeleira. Se existia essa restrição de se recolher em casa no período noturno, com certeza também vai ser abatido, né? A partir do momento que a gente demonstre isso para o juiz e solicite. E aí, como que faz esse cálculo? Porque daí esse cálculo é um pouquinho diferente. Quando a pessoa está em prisão preventiva ou mesmo de monitoração, cada dia que ela teve ali em prisão preventiva ou monitoração é abatido. Agora, quando a pessoa ela está com recolhimento domiciliar noturno, normalmente esse recolhimento ele costuma ser 8 horas diárias, então das 22 às 6 da manhã. Então o juiz ele calcula a quantidade de dias que a pessoa esteve com essa medida, divide por 3 e é essa a quantidade, o período que vai ser abatido da pena daquela pessoa. Tem pessoas que às vezes com 3, 4 anos em recolhimento domiciliar noturno e vai ter ali de forma significativa às vezes um ano e pouco a ser abatido da sua pena. 3 anos, para ser mais exato, seria 1 ano. Exatamente. Vamos então focar agora no nosso roteiro, né, que ficou maravilhoso por sinal. Focar nos desafios de quem está cumprindo pena no semiaberto, doutora. Um dos grandes desafios que nós observamos é que, né, os reeducandos em regime semiaberto, eles têm o direito de trabalhar, né? Isso está previsto ali, a própria lei de execuções penais prevê esse direito para eles. Se eles cumprissem pena, né, em colônias agrícolas ou industriais, conforme prevê a lei de execução penal também, lá seria permitido, né, teria ali a oportunidade de trabalho para eles dentro daquela colônia. Só que, em razão da escassez que nós temos de recursos nos estabelecimentos prisionais em geral, o que nós observamos é que não tem colônia agrícola e industrial para todos. E acabam que muitas dessas pessoas cumprem penas em estabelecimentos que estão ali, como que nós podemos dizer, de forma provisória ou de forma... como que eu poderia usar essa palavra? Lacuna. Isso, existe uma lacuna ali. Eu passei ali no Fórum Civil, esses dias estão construindo um novo Fórum Criminal. Eu vi vários detentos ali construindo fórum ali, né? Isso, perfeito. Que são pessoas que são selecionadas, né? Preenchem ali. Seria isso, mais ou menos? Isso. Mas aí o que eu queria dizer é, elas ficam em estabelecimento prisional que não é o estabelecimento prisional adequado. E nesses estabelecimentos prisionais, às vezes não tem trabalho para todos, que seria um direito dessas pessoas que estão cumprindo pena em regime semiaberto. E aí, para essas pessoas conseguirem um trabalho fora, é muito difícil. A gente sabe que até mesmo quem está em total liberdade, quem é primário, quem não tem antecedentes, às vezes para conseguir um trabalho não é fácil. Imagina então para quem está ali em cárcere, ainda que em regime semiaberto, como que vai ele ser oportunizado iniciar em um trabalho? Não é todo empregador que quer contratar sabendo que a pessoa tá presa. E aí existe um obstáculo, né, uma dificuldade dessas pessoas serem contratadas e também a gente observa, por outro lado, uma dificuldade por parte do Estado que exige que a pessoa tenha uma proposta de emprego para poder liberá-las. Senão, mesmo tendo sido concedido o regime semiaberto, elas continuam em uma unidade fechada praticamente o dia todo. Entendi. Eu entendo que essa é a principal dificuldade. O que são as saídas temporárias e por que elas são tão importantes, né? As saídas temporárias é um benefício, né, um direito daquelas pessoas que cumprem penas em regime semiaberto, que vão de tempo em tempo sair, reencontrar os seus familiares, passar datas comemorativas em meio dos seus familiares. Qual que é a importância disso? E que às vezes as pessoas têm dificuldade de se entender, até mesmo porque a mídia costuma divulgar muito mais, como nós já vimos diversas vezes. Os presos saíram para passar o Natal em casa e fizeram crimes. Só que não é só isso, né? Embora isso realmente aconteça, tratam-se de casos ali em que essas pessoas elas vão sofrer sanções durante o cumprimento de pena, mas o que é importante, né, para todo cidadão, inclusive quando para poder criticar esse tipo de situação, esses tempos atrás teve um debate se ia ser vedada a saída temporária, se não ia. Sim. Houve toda uma discussão, pessoas se posicionando cada um de um lado, e o que as pessoas não param, às vezes, para pensar, é que pegar uma pessoa que teve preso, fechado durante todo o momento, e de repente jogar aquela pessoa direto na rua, né, em liberdade, quando essa pessoa atingiu o regime aberto ou livramento condicional, pode trazer danos muito maiores do que se essas saídas forem progressivas. Porque existe-se ali uma obrigação que é imposta
proposta para eles... Uma readaptação. Ressocialização. Exato. Eles saem, mas eles têm dia e hora para voltar. Eles não podem cometer crime. Eles não podem sair né, das localidades onde eles mencionaram que eles iam estar. Então, ali se começa a colocar uma liberdade, só que é uma liberdade que ela vai em degraus, para que a pessoa vá se acostumando com a liberdade novamente. E ela tem ali com ela as obrigações que, caso ela venha ali a não cumprir, não voltou no horário, foi para onde não devia, praticou algum crime, isso vai fazer com que ela retorne imediatamente para o fechado. Então, é muito melhor que essas saídas sejam progressivas, como são, do que pegar uma pessoa que teve todo o tempo fechado e tacar em liberdade de uma vez. Concordo plenamente. Doutora, e o cenário da família, como que ela vem se inserir na execução penal? Os familiares, né? Nós percebemos da família muita dor, né, pelo que nós conversamos. Principalmente, alguns reclamam que quando vão nos estabelecimentos prisionais para visitar seus familiares, acabam sendo tratados com pouco caso, com desprezo, sendo como se fossem eles também criminosos ou como se eles também tivessem uma pena para cumprir. Quando, na verdade, eles são família de pessoas que estão em ressocialização e que nem mesmo elas mereciam um tratamento ali desumanitário, né? Mas a gente percebe que, às vezes, esse tratamento ele é estendido até mesmo aos familiares. Doutora, eu fico muito triste porque até mesmo os advogados, né, que tem muitos advogados que não lêem o seu próprio estatuto que os rege, né, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, tem que decorar o artigo 6º, que eu acho que é o artigo 6º do nosso estatuto, que ali nos garante nas nossas prerrogativas de poder entrar a qualquer horário também. E eu vejo advogados ali sendo constrangidos também, né? A todo momento, né? Eu sempre falo, as pessoas acabam se apaixonando pelo direito penal, e a gente vê muito comum em os estudantes em geral falar, eu amo penal, eu nasci pro penal, só que para você ser advogado criminalista, você tem que ter calo formado, porque você não tá entrando na área criminal para ser agradado, para ser bajulado. A gente sabe que existe os holofotes em cima da nossa profissão, mas assim como existe, também existe muito descaso, muito tratamento, né? Não tem profissional que é mais criminalizado que um advogado criminalista. As pessoas nos veem de forma totalmente como se fôssemos cúmplices, né, dos crimes dos nossos clientes, e aí o tratamento ele acaba sendo desrespeitoso a todo momento. É claro, preconceito. Né? É um preconceito. Não podemos generalizar. É claro que existem estabelecimentos que nós percebemos, né, tanto estabelecimentos policiais, enfim, de toda a categoria aí de serventuários públicos, que nos tratam com muito respeito, né, de forma muito zelosa, e fazem seu papel ali de servidor público, né? Exato. Tratando os advogados, mas a população em geral com urbanidade. Mas, infelizmente, também existe uma outra parcela que nos trata de forma totalmente preconceituosa. Eu acho que não tem outra palavra, não é, André? Não, é preconceito. Não tem outra palavra, é preconceituosa. A sociedade, os servidores públicos. E, doutora, assim, teve um caso de uma advogada, né, que passou no... Como que é o nome do scanner? Do scanner, né? E o policial perguntou, o que você tem no meio das pernas? Ela falou, meu mods. Falou, a senhora vai ter que tirar. Olha que ridículo, deu um rolo e tal, e foi resolvido isso. Uhum. Ela não passou pelo scanner, ela acionou as prerrogativas, né? E o advogado não tem grau de hierarquia com o promotor, com o juiz. O advogado tem que se botar no lugar dele, pelo artigo 133 da Constituição Federal, diz que nós somos indispensáveis, né, para a justiça. Então, doutora, seguindo esse sentido, né, eu vejo que a gente somos seres humanos, né, com sangue vermelho, nós somos iguais às pessoas que são nossos clientes. Porém, as nossas condutas são diferentes e nos confundem, como a doutora falou, que somos criminosos como nossos clientes. Somos seres humanos iguais, né? Eu sou filho de Deus, eles também. Mas a minha conduta é outra. Eu trabalho, sou advogado, me formei, né, para brigar pelos direitos deles, né? Exatamente. E para a gente brigar pelos direitos deles, a gente antes tem que saber brigar pelos nossos, né? É o que eu falo para toda a equipe do nosso escritório. Você foi lá, você conheceu o pessoal. Maravilhoso. Nosso núcleo criminal hoje conta ao total com 8 profissionais e todos eles, eu sempre reforço isso para eles, que para que a gente defenda qualquer pessoa, primeiro de tudo a gente tem que aprender a nos defender. Às vezes nós vamos para uma audiência, vamos às vezes para um presídio ou mesmo atender um
flagrante e chega lá, se vier ali um servidor, se vier um juiz, um promotor, seja quem for, e tratar de forma desrespeitosa, que a pessoa se posicione, né? Falo isso para os advogados do escritório, falo para os mentorados também, que fazem mentorias conosco. Nós, às vezes, abrimos vagas de mentorias em datas pontuais do ano, e isso é uma das primeiras coisas que eu sempre menciono, porque se você não conseguir se defender e defender a sua classe, como que você vai conseguir defender o seu cliente? Não dá, não é verdade? Com certeza, doutora. Vamos para talvez uns casos mais polêmicos, né, do direito no Brasil, né? Superlotação carcerária, doutora. O que você me diz disso, né? Porque, voltando a falar da Constituição Federal, ela fala que tem que ter tantos médicos pela população carcerária, tantos dentistas por egresso, limite de presos por cela, né? E a gente vê que não é a realidade, doutor. O que você tem a falar da superlotação carcerária no Brasil? Ao meu ver, a superlotação carcerária, ela tem como origem, né, provavelmente, pelo menos é essa a minha observação, é esse o meu olhar, o fato de que, né, os políticos hoje, né, o governo em geral, eles acabam tratando essa população carcerária com um certo descaso, principalmente pelo fato de que muitas das pessoas, né, a maioria delas, ali quando condenadas, elas não têm mais seus direitos políticos. Então, eles veem aquelas pessoas como alguém que não vai poder votar neles, e se não vai poder votar neles, para que ter um olhar para eles? Só que é um pensamento totalmente errado, ao meu ver, totalmente equivocado, exato, porque enquanto se permite que o sistema continue da forma como está, é totalmente escasso, totalmente sem condições, é aonde que ali dentro se forma cada vez mais pessoas que, ao invés de saírem dali ressocializadas para aqui fora terem uma outra visão, são pessoas que vão sair de lá de dentro cada vez mais revoltadas e aprendendo aquilo que não deveria aprender. Então esse é um olhar que acaba, e isso volta até mesmo para quem? Para nós, para a própria população em geral. Tudo isso por uma falta de olhar, né, do nosso governo, né, de modo geral. Fecham os olhos, né? Porque é o reflexo que vai sofrer a nós mesmos. Né? Quantas vezes a gente escutou aquela frase, né, há um tempo atrás, bandido bom é bandido morto, né? Quantas e quantas pessoas falavam isso aí, só que elas só não veem como bandido bom é bandido morto, como daquela pessoa que está respondendo a um processo criminal, aquela pessoa que está com uma monitoração eletrônica ou numa prisão domiciliar, é alguém afeto a ela, é alguém que ela gosta, é alguém que ela tem carinho, é alguém da família dela, aí bandido bom não é bandido morto. Eu nem vou levar hoje em consideração, porque eu vou te convidar de novo, se aceitar, né? Sobre tantas pessoas, até em casos mais polêmicos, nos Estados Unidos, foi morto, e por DNA descobriu que foi morto injustamente. Não vou nem falar dos inocentes que estão lá, né? Mas tudo bem. Agora, uma pergunta para todos, né? E para a doutora, que é uma exímia advogada criminalista. Obrigada. Quais são os principais desafios para o advogado, para você, advogada, criminalista, na execução penal? Olha, eu acho que hoje o principal desafio, sendo bem sincero, é muitos erros nos cálculos de pena. Diariamente nós observamos, né, a pessoa está ali, foi condenada, tem muitas das vezes mais de que uma pena, e aquilo foi somado errado, períodos que a pessoa cumpriu não constam ali no relatório como pena cumprida. É um esforço muito grande para conseguir que seja reconhecido um direito de uma pessoa. Às vezes a gente faz um pedido, o direito da pessoa é óbvio, mas vem negando e a gente tem que embargar, recorrer, e isso está contando tempo. E para quem está lá dentro, um dia vale mais do que um ano, se a gente for ver. E aí erros, e às vezes a gente observa. Esses dias eu tive um caso que me deixou chocada. Era um cliente que nos contratou em outubro, né, o benefício dele em outubro de 2024, salvo engano, ele nos contratou, porque o benefício dele de progressão de regime tinha dado um erro lá com o antigo advogado e estava previsto para 2026. E a gente falou, não, vamos identificar o que aconteceu. E quando a gente foi parar para entender aquela execução penal, fizemos os pedidos adequados, conforme deveriam ser feitos, e o próprio juiz da execução penal reconheceu que essa pessoa deveria estar já em um regime mais brando, né, essa pessoa estava em regime fechado, deveria estar no regime semiaberto desde 2019. E em regime aberto desde 2020. E nós já estávamos no final de 2024. Ou seja, essa pessoa ficou, no mínimo, aí quase 5 anos a mais presa, recursos sendo pagos,
por nós, né, contribuintes, sim. recursos sendo pagos por nós, contribuintes, é uma pessoa que deixou de trabalhar, de prover ali o sustento da própria família, né, de participar da vida dos filhos, né, de ver os filhos crescer. Por quê? Porque errou? Não, porque o Estado estava errando no cálculo de pena. O Estado que estava errando no cumprimento de pena. E isso é uma coisa que nós pegamos cotidianamente. Erros nos cálculos que fazem pessoas ficarem presas por muito mais tempo do que devia. Olha, doutora, realmente, se todos os profissionais fossem iguais, às vezes até outro profissional acaba mudando e pega uma bagunça. Mas dito isso, né, o que a doutora acabou de falar, cabe a quem a fiscalização da execução penal? A fiscalização da execução penal cabe ao Ministério Público, ao juiz da execução penal, aos advogados criminalistas que estão ali atuando em prol daqueles clientes quando contratados e quando não, da Defensoria Pública. Esses que deveriam. Só que, infelizmente, ainda que tenha... Os conselhos carcerários federal, regionais e os patronatos não entram nessa história? Eu não entendo que eles entram fiscalizando. Eles entram, cada um com a sua participação, com a sua colaboração. A gente sabe que tem os conselhos que fazem as análises quando a pessoa encontra-se no direito de progressão de regime para ir para um regime semiaberto, que vai fazer toda uma análise, um histórico social. Né? O patronato também tem a função dele bem delimitada, mas essa fiscalização no cálculo mesmo caberia ao Ministério Público, à Defensoria, ao juiz, aos advogados que estão ali acompanhando os processos de execuções penais. Entendi, doutor, muito bem explicado. E eu vou afirmar, porque é uma pergunta meio óbvia, eu acho, porque, por exemplo, eu estou com um caso que a família de Londrina, o preso está em outro estado, né? Eu estou perguntando direto para todos que participam aqui, que é uma honra, só pessoas maravilhosas, né, como a doutora, a digitalização, principalmente depois do Covid, né, que todas as plataformas judiciais estão digitalizadas, não existe mais processo físico. No direito criminal e na execução penal, eu vejo como uma grande evolução naquela parte que você citou dos familiares, o parlatório, os virtuais. Em questão, eu prefiro pessoal, né, porque a família acha que quer ver, tá ali. Mas em caso de outros estados, o cara foi preso em Rondônia e a família é de Maringá, né? Tem essa possibilidade hoje, né, doutora? Exatamente. Você acha que a digitalização, no sentido da execução penal, veio ajudar? Sim, com certeza. E a inteligência artificial também, a tua opinião sobre ela? No que diz respeito à digitalização do processo e também as chamadas de videoconferência, isso com certeza veio, né, para nos ajudar muito. Né, nós mesmo ali do escritório, nós temos clientes no Brasil todo. E às vezes, durante o dia, pela manhã, você faz uma videoconferência com alguém que está no Rio de Janeiro, poucos minutos depois, estou falando com alguém que está no estado de São Paulo ou lá em Santa Catarina, e é algo que seria impossível se nós não estivéssemos vivendo nessa era virtual. Quando eu comecei a advogar, acredito que quando você também, isso não existia. Queria falar com o cliente, pega o carro, exatamente, pega um avião e vai até onde a pessoa está, né? Quilômetros e quilômetros. E hoje em dia, não. Com um clique, a gente consegue ter acesso fácil, conversar com esses clientes e resolver as principais demandas deles. Também, em termos de audiência, eu acho que isso ficou muito melhor, porque antigamente, né, ter que colocar o escoltamento, além de gerar ali um valor, né, de certa forma, um ônus maior ao erário, com certeza, também, por outro lado, trazia também um risco de fuga muito grande, né? Fuga e problemas durante os transportes. Hoje em dia, eu creio que essa parte de audiências virtuais, isso acabou ajudando muito. As digitalizações dos processos também. Agora, a inteligência artificial é algo ainda muito delicado de se falar. Porque, por um lado, está aí para nos ajudar, e ali no escritório nós temos inteligências artificiais que nós utilizamos em prol, em favor dos clientes, né? Inteligência artificial, inclusive, que comunica ao cliente toda vez que tem uma movimentação no processo com uma linguagem mais acessível para que o cliente possa entender o que está acontecendo. Só que, por outro lado, a gente observa que também essa mesma, né, a inteligência artificial também é utilizada, muitas das vezes, para pré-análise de processos quando existem autodemandas, principalmente nos tribunais superiores. E isso vem tornando, ao meu ver, uma avalanche ali de decisões que você olha e fala, não, isso aqui não pode. Né? Tem ali todo errado. Tem ministros... Eu já vi jurisprudências inexistentes. Tudo errado. De advogados também que colocam, sim, né? Outro dia eu tive um problema, né? Não sei nem se eu posso relatar isso no podcast, se eu não puder, depois você corta, tá, André? Não, pode sim, doutora. Vivemos num país laico, democrático de direito, não Estado democrático de direito.
nós estamos ali atuando em um caso de grande repercussão e a nossa cliente foi colocada em liberdade. E logo que ela foi colocada em liberdade, eu achei por mais do que justo que ela cedesse algumas entrevistas para a mídia para esclarecer. Por quê? Primeiro, porque a mídia queria muito ouvi-la falar. Segundo, que até então só tinha sido divulgada versões trazidas ali, né, por parte da acusação, e era o primeiro momento de fala dela, né? Até para que ela pudesse também se reintegrar ao mercado de trabalho, ser vista pela sociedade como uma pessoa comum. E essa cliente minha foi até as mídias sociais, né, os veículos de comunicação, cedeu uma entrevista e em seguida veio o advogado da família, né, que atuava ali como assistente de acusação, e fez uma petição trazendo uma série de jurisprudências, artigos, doutrina, falando que era para o juiz decretar a prisão da minha cliente, alegando que ela teria descumprido as cautelares impostas na ocasião da liberdade provisória, mas não existia cautelar de proibição de ceder entrevistas. E aí o juiz se atentou àquilo, inclusive com algumas observações do Ministério Público, percebeu que aquelas jurisprudências eram inexistentes, os artigos eram inexistentes, que aquilo ali tudo tinha sido feito através de determinou imediatamente que fosse oficiado a OAB, para que a OAB tomasse providências. Então, assim, é ridículo, né? É ridículo. É ridículo e totalmente cabível, falando para porque o direito penal é público, né? Uhum. As mídias, já muitos casos polêmicos, como você falou, né? Não vamos citar nomes aqui, a mídia, no caso de tribunais de júri, a mídia, os caras já chegam condenados, porque a mídia já, nada melhor do que a tua cliente também tem o direito de falar. Claro, claro. E vamos chegar no final do nosso roteiro, né, com a grande pergunta aqui, né, que é óbvio, né? Eu até vou ler aqui, ó. Qual a sua visão sobre o futuro da execução penal no Brasil, doutora? Olha, a minha visão é que se as autoridades imediatamente não tomarem uma posição e começarem a ter um olhar mais humanizado para a execução penal, para as pessoas que encontram-se em cumprimento de pena, infelizmente, né, o futuro do nosso país será ainda mais trágico, porque conforme conversamos já anteriormente, são pessoas que são esquecidas, que são foram condenadas por crimes, algumas delas cometeram, outras a gente sabe que não tem como se afirmar, porque infelizmente nós observamos inúmeros erros judiciários, como você mesmo mencionou, e são pessoas que, infelizmente, são submetidas ao cumprimento de pena de forma desumana, né? E essa forma como esse cumprimento de pena vem sendo tratado não tem sido utilizado para ressocializá-las, não tem sido utilizado para colocar pessoas na rua que vão sair preparadas para conseguir um emprego, para conseguir prover o sustento de suas famílias. Não, infelizmente, estão colocando pessoas lá dentro e tratando elas como animais, né? Até peço perdão para poder falar isso, mas não deixa de ser a verdade. É a linguagem do povo, né, gente? Exatamente. Falando de forma simplória mesmo, para que se faça entender pelas pessoas que nos estão assistindo, independente da sua formação acadêmica ou não. Os repórteres de televisão criminal, eles esculacham exatamente. Mesmo, né? Eles acabam com os presos ou com quem está sendo acusado ainda, nem sequer está transitado em julgado irrecorrível, não é culpado. Né? Exatamente. E aí, qual que é aquela oportunidade que aquela pessoa vai ter? Nós não temos pena de morte no Brasil, nós não temos prisão perpétua, ou seja, quem está lá dentro vai sair. E quando sair, vai sair de que forma? Vai sair de que jeito? Sim. Doutora, essa é a visão do futuro. Eu esqueci uma perguntinha que a gente tinha conversado aqui antes, da Lei 14.843/24, que é aquela lei que é linda a teoria, mas eu vou ver a tua opinião, né? Que é uma progressão de penas nos exames criminológicos. Igual conversamos até recentemente, né, sobre esse assunto. Infelizmente o Estado não tem como, é lindo, é bonito, né? Mas o Estado não tem recursos, não tem como fazer. Exigiria profissionais demais. Exatamente, exigiria profissionais demais, não tem profissionais para serem custeados para essa finalidade. E aí, o que nós teríamos de reflexo, caso isso fosse realmente exigido e colocado em prática, seria uma superlotação ainda maior, sendo que sequer existe espaço para receber essas pessoas. Sim. Olha, nós falamos hoje aqui com a maravilhosa, acho que vocês concordam comigo, né, doutora Aline. E, doutora Aline, foi uma honra muito grande conversar com você. Você ter aceito, está convidado para vir a hora que você quiser, tá? Você agora já sabe o endereço, né? E muito obrigado mesmo, doutora. Eu que agradeço a oportunidade, pode contar comigo sempre. Tamo juntos. Certinho?